ação reflexionante de uma aparência. O que é isso? A ação reflexionante de uma aparência é a ação pela qual ela produz alterações em si mesma. Pode ser uma ação direta, a aparência produzindo alterações diretamente em si mesma, ou pode ser indireta, quando a aparência altera uma outra, e essa alteração na outra aparência reflete sobre ela numa espécie de feedback, fazendo com que ela se altere. Se a gente imaginar uma pessoa sentada e uma luz que vai crescendo por todos os lados à volta dela, de um modo bem homogêneo, sem deixar nenhuma sombra, a gente pode dizer que a pessoa foi aparecendo sem nenhuma ação reflexiva direta. A gente tem alguns editores de vídeo, alguns editores de imagem, estou falando de aplicativos em computador, né, que são capazes de fazer isso, né, alterar a luminosidade da imagem como um todo, sem alterar nada dessa imagem. Então a gente não perceberia nenhuma ação reflexiva da imagem, não perceberia a imagem se auto-alterando. Não é? A única alteração seria de intensidade, de intensidade de luz, de quantidade de aparecimento, digamos assim. Seria uma mudança só quantitativa, né? Do quanto ela vai aparecendo. Mas, na imensa maioria dos casos, uma aparência só vai tomando forma parte por parte. Algumas características vão aparecendo primeiro e outras depois. E aí a situação é diferente. Aí a situação é diferente porque quando isso acontece, cada característica nova que vai aparecendo vai alterando o conjunto do que já apareceu. E aí a gente pode dizer que o processo de aparenciação está agindo reflexivamente sobre a própria aparência que ele está expondo. Por quê? Nesse processo, uma coisa está se expondo, mas aos pouquinhos. Surge mais uma característica, essa característica muda aquele conjunto que está se expondo. Surge outra, essa outra muda esse conjunto de novo e assim por diante. Quer dizer, existe um processo pelo qual o próprio movimento de se expor daquela aparência vai girando sobre si mesmo e vai se modificando. Conforme surge uma nova característica, outra, essas características que vão surgindo agem sobre a aparência que está ali no conjunto e ela vai se modificando conforme vai aparecendo. Aí a gente pode dizer que está acontecendo uma ação reflexionante direta. Uma ação reflexionante que não passa por uma outra aparência para depois voltar na forma de um feedback. Não é essa aparência alterando uma outra para que depois essa outra volte, né, rebata sobre ela, alterando-a. Né? Então é uma ação reflexionante direta. Tá? Um exemplo muito claro desse tipo de processo de alteração numa aparência é o que acontece com o aparecimento de um conceito. Conforme esse conceito vai evoluindo, vai se desenvolvendo, vai sendo formulado, por exemplo, por um filósofo, esse conceito vai tendo novas características que vão surgindo aos poucos e cada nova característica altera o conjunto do conceito. Então nós temos esse processo pelo qual o próprio processo de aparecimento gira e altera a si próprio, altera a aparência que está sendo exposta durante o próprio processo. Né? Quando eu digo que gira, eu estou fazendo uma metáfora, né? Como se girasse, né? É reflexionante no sentido de que ele está agindo sobre si próprio. O processo está agindo sobre si mesmo, né? O processo de aparenciação, de tomada de forma de uma aparência, está agindo sobre si próprio, alterando essa aparência conforme ela vai tomando forma. Um outro exemplo interessante disso, a gente pode extrair daquilo que o Maquiavel diz sobre um líder político. O Maquiavel vai dizer que o líder político tem que trabalhar a sua aparência.
a maneira como ele aparece para os seus liderados, a maneira como ele aparece para os seus adversários, etc. E aí tem todas as fórmulas do Maquiavel a respeito disso, né? Ele deve ser cruel no momento certo, deve ser bondoso no momento certo, etc. E na medida certa e do modo certo, etc. para produzir o efeito desejado, né? A tudo isso que é colocado pelo Maquiavel. Mas aqui interessa a gente notar isso. Para o Maquiavel, um líder político vai aparecendo, né, aos poucos, a características dele que vão sendo colocadas por ele, né, ou que vão surgindo, vão aparecendo, né, e cada nova característica que vai surgindo altera o conjunto da aparência desse líder. Ao alterar o conjunto da aparência, vai alterando o efeito que esse líder provoca também sobre as pessoas, sobre os seus liderados, por exemplo, né? É nesse sentido que a gente deve tomar um pouco de cuidado ao culpar, né, demasiadamente, por exemplo, com muito rigor, com muita ênfase, né, alguém que, sei lá, votou numa certa liderança, né, e depois se arrependeu. A gente tem que tomar um certo cuidado ao culpar essa pessoa por ter votado, porque nem todas as características do líder eleito, né, haviam aparecido de saída, para, pelo menos aos olhos daquela pessoa que votou. Aquela pessoa pode não ter percebido certas características e depois ela pode ter se arrependido ao perceber essas características virem à tona, não é? E é claro que há pessoas mais experientes no sentido de captar com mais facilidade aonde aquilo vai dar, né? Que características estão ali embutidas e provavelmente virão à tona, né? Numa liderança, num processo de eleição, não é? E há outras pessoas que têm pouca prática disso, ou pouca experiência disso, né? E se enganam um pouco mais de facilidade, né? Mas percebam que essas coisas que eu estou colocando a respeito do processo de aparenciação não são puras abstrações. Elas podem ser aplicadas nas mais diversas áreas, desde a estética das artes multimídia, até coisas como a política, como eu acabo de mencionar agora, certo? Então era essa a coisa que eu queria colocar a respeito, né, neste momento, da ação reflexionante das aparências.